No vídeo anterior estudamos as igrejas de Sardes e Filadélfia. Sardes é a igreja com o nome de que vive, mas está morta. Foi a igreja que redescobriu a verdade da justificação pela fé, que adotou os princípios da liberdade de consciência e da autoridade absoluta da Bíblia. Mas é também a igreja que não demorou a abandonar esses dois princípios nas suas práticas, que se tornou intolerante e perseguidora, tal como a igreja da qual tinha saído, e que mudou da Bíblia, que acabará de redescobrir, para os credos e as confissões de fé, tornando-se uma igreja morta, embalsamada em seu formalismo. Mas Deus sempre tem um remanescente fiel, e antes de terminar o período da igreja de Sardes, esse remanescente fiel redescobriu mais uma verdade, a verdade sobre a santificação, e que também adotou o princípio do trabalho missionário, que junto com a oração e o estudo bíblico, é essencial para que a santificação possa ocorrer. A verdade da santificação e o princípio da obra missionária são seu legado para a igreja de Filadélfia, que inicia seu período carregando o mesmo espírito de formalismo da igreja de Sardis, o pouco de força com que poderá realizar seu trabalho. Filadélfia é a igreja do amor fraternal. É a igreja que começa a preocupar-se com os seus vizinhos, fora da Europa e da América do Norte, que ainda não aceitaram a Cristo. É a época dos missionários na Ásia e na África, é a época da fundação das sociedades bíblicas, e quando a Bíblia começa a ser traduzida para todas as línguas e dialetos conhecidos. Filadélfia é também o período em que outra das grandes verdades, substituídas por uma abominação desoladora, a verdade do breve regresso de Cristo, é trazida à luz. É a igreja do clamor da meia-noite. Eis aqui o esposo, saí para recebê-lo. Hoje estudaremos a sétima igreja, a igreja de Laodiceia, a igreja que deve certificar essa volta de Cristo. Mas primeiro quero abordar um pequeno detalhe que me chamou a atenção no vídeo anterior, quando estudamos o versículo 8. Vimos, como acabamos de mencionar, que a igreja de Filadélfia começa com um pouco de força, e dissemos que essa pequena força vem desde as descobertas da igreja de Sardes, que infelizmente a maioria abandonou. Ele disse, que você tem guardado minha palavra e não negou minha fé. Já cobrimos a parte sobre guardar a palavra, pois obviamente se refere aos poucos que continuaram a abraçar o princípio de que a Bíblia é a autoridade absoluta. Mas não explicamos o que significa, e você não negou meu nome. Mas se você está prestando atenção, provavelmente sabe o que isso significa. E já dissemos diversas vezes que o nome se refere ao personagem, ou seja, quando ele diz que você não negou o meu nome, ele está dizendo que você não negou o meu caráter, ou seja, o caráter de Cristo. O que ele está falando aqui é a última verdade redescoberta pela igreja de Sardes que vem para dar aquele pouquinho de força que a igreja de Filadélfia tem. Ele está falando sobre santificação. Essas duas coisas, o princípio de que a Bíblia é a autoridade absoluta, em questões de fé e doutrina, e a verdade sobre a santificação, foram o que deram à igreja de Filadélfia pouca força para completar o trabalho. Hoje estudaremos a sétima igreja, a igreja de Laodiceia, a igreja que vai presenciar o retorno de Cristo. Essa é a nossa igreja, a igreja a qual pertencemos. A igreja nos períodos de hoje em dia se identifica como a igreja de Laodiceia, e certamente o são, mas, como vimos nas 6 igrejas anteriores, os cristãos estão sempre divididos em dois grupos, cristãos fiéis e cristãos apenas de nome. Muitos concordarão com o que acabei de dizer, mas em suas mentes estarão pensando que os que pertencem à minha denominação são as pessoas fiéis, e os que não pertencem, são aqueles que são cristãos apenas de nome, e nisso estão total e redondamente errados. Há fiéis dentro da minha igreja, isso é verdade, mas há também fiéis nas outras igrejas protestantes e também na igreja católica, que ainda não conheceram toda a verdade, mas no seu conhecimento limitado são fiéis a Deus. Da mesma forma, há uma esmagadora maioria de cristãos que falam da boca para fora, mesmo dentro da igreja a que pertenço. E não sou eu quem está dizendo isto. Alguns escritores afirmam em seus escritos que a igreja protestante será dizimada, ou seja, 90% dos protestantes serão perdidos. E escreva para o anjo da igreja de Laodiceia, eis aqui, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o início da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno e não és frio nem quente, vou vomitá-lo da minha boca. Nada animador é o estado de Laodiceia. É uma igreja com uma necessidade urgente.
Mas é bom que Cristo não se engana com pessoas mornas, ao contrário da maioria dos pregadores de hoje, que pregam o que as pessoas querem ouvir e não o que as pessoas precisam ouvir. Este não é tempo para pessoas mornas. A mornidão é precisamente o problema da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia cobre o período de 1844 até a segunda vinda de Cristo. Que evento ocorreu em 1844? Já vimos isso quando estudamos as profecias do livro de Daniel. Em 1844 começou o juízo no céu, e precisamente Laodiceia significa pessoas julgadas. Vem das palavras laos, que significa pessoas, e de casteis, que significa julgar. Obviamente a igreja do período histórico representada pela igreja de Laodiceia tem um passado histórico desde 1844 até o presente. Mas como a carta a Laodiceia vai diretamente apontar seu declínio, ainda falaremos sobre o que aconteceu em 1844. Abordaremos isso mais tarde, quando estudarmos os selos. Por enquanto, interpretaremos a informação que nos foi dada na carta a Laodiceia. E se a carta vai diretamente à situação atual de Laodiceia, iremos diretamente ao presente, tomando apenas como pano de fundo o que aprendemos das igrejas anteriores. A igreja de Laodiceia tem uma necessidade urgente, uma necessidade de queixas, e uma necessidade de reforma. Os católicos continuam em seu evangelho da salvação pelas obras, desobedecendo à lei de Deus, mas convencidos de que estão na igreja original e verdadeira. Em suas mentes eles estão certos, todos os outros estão errados. Os protestantes, por sua vez, ficam muito confortáveis com seu meio-evangelho, acreditando que por saberem sobre arrebatamentos secretos, já sabem tudo o que precisam saber. Eles acreditam que são uma igreja evoluída, melhor que a católica, mas como os católicos, desobedecem a Deus e obedecem aos mandamentos dos homens, mas na sua mente são bons, e todos os outros são maus. E os adventistas, por sua vez, pensam que já chegaram à igreja que tem a mensagem completa e verdadeira, e os que chegarem à igreja adventista estarão bem. Em suas mentes, eles são bons e todos os outros são maus. É por isso que a mensagem de Laodiceia é para todos, católicos, protestantes, adventistas, e mórmons, etc., porque somos todos árvores, cheias de folhas, mas sem frutos. Exceto, é claro, o pequeno grupo de verdadeiros cristãos que desejam fazer a vontade de Deus. Eventualmente, os verdadeiros cristãos que conheceram toda a verdade, alcançarão os verdadeiros cristãos que, embora não tenham toda a verdade, também desejam fazer a vontade de Deus, e então haverá apenas um só rebanho e um só pastor, mas esse já é tema para vídeos futuros. Mas voltando ao declínio geral da cristandade, lembra-se de quantos cristãos existem no mundo? 2,1 bilhões. Você gosta disso? Quantos cristãos se estima que morreram no mundo perseguidos pelas suas crenças durante o século XX? Cerca de 45 milhões. Pode parecer uma quantia imensa, mas estamos falando de um século inteiro. 17 milhões morrem todos os anos apenas de doenças cardiovasculares. Dos 45 milhões de cristãos mortos no século XX, quase todos morreram em países muçulmanos, ou comunistas e na Índia. Mas aqui estamos muito confortáveis em nossas igrejas, com ar-condicionado e assentos confortáveis. Os anos vão e vêm, e continuamos com os mesmos defeitos de caráter que tínhamos antes de sermos batizados. E alguns de nós estamos em situação ainda pior do que quando fomos batizados. Mas acreditamos que vamos para o céu. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo, de que qualquer pessoa que queira viver piedosamente em Jesus, sofrerá perseguição. Por que então não há perseguição? A resposta é óbvia. Porque não estamos vivendo uma vida de verdadeira piedade. Encontramos um lugar confortável onde nos sentimos à vontade, o que acreditamos ser piedade, mas nada mais é do que autoindulgência, disfarçada de piedade. E o diabo, sabendo que estamos perdidos dentro da igreja, nos deixa em paz. Por que o diabo vai nos perseguir se seguimos seus planos? Entra ano e sai ano. E nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, morrem, sem que lhes preguemos o Evangelho. E nem sequer recuamos. O diabo nos mantém, como diz Cristo, mornos. Quente o suficiente para acreditar que estamos salvos, mas frio o suficiente para não fazer o trabalho que nos corresponde.
Não orientamos ninguém para a salvação. Mas como vamos guiar alguém para a salvação se nós mesmos estamos perdidos dentro da igreja? E se conseguirmos levar alguém à igreja, que exemplo de piedade lhe daremos? Simplesmente faremos dele um cristão medíocre, assim como nós. Ou, para usar as palavras de Cristo, fazemos dele 2 vezes mais filhos do inferno do que nós. Sim, meu irmão, esta igreja morna está a apenas um passo do cúmulo da maldade. Você se lembra do cúmulo da maldade, certo? Resista à voz do Espírito Santo, até que nossa consciência fique cauterizada e nos tornemos incapazes de ouvi-lo. E quando alguém que atingiu o cúmulo da maldade encontra um verdadeiro cristão, a vida piedosa desse verdadeiro cristão o deixa desconfortável, porque suas ações empurram as imperfeições de seu caráter na cara do homem mau. E o ímpio, que vem do cúmulo da maldade, tem apenas 2 opções quando encontra um verdadeiro cristão: ou ele se arrepende de seus pecados e se junta a ele, ou ele se apega às suas falsas verdades, e vê aquele cristão piedoso como um inimigo a quem deve ser destruído. E geralmente a segunda alternativa é aquela que ganha. Meu irmão, a igreja cristã hoje não é nada diferente daquele povo judeu, que se acreditava digno de todas as bênçãos prometidas, mas sem ter cumprido a sua missão, a quem Deus rejeitou. É por isso que ele nos diz: conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Eu gostaria que fosse quente ou frio. Mas porque você é morno e não é frio nem quente, vou vomitá-lo da minha boca. Ele está nos dizendo que está prestes a nos descartar, assim como descartou o povo judeu. Se alguém duvida que seja a igreja de Laodiceia, vive uma situação idêntica à dos judeus da época de Cristo, basta comparar o que Cristo diz a Laodiceia, com a sua parábola do fariseu e do publicano. E disse também a alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros, esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, de pé, orou consigo mesmo: agradeço a Deus porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem publicano como este. Jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo o que possuo. O fariseu se sentia rico e que não precisava de nada, assim como a igreja de Laodiceia. Veja aquele pecado na situação de Laodiceia que Cristo lhe disse: oxalá fosse frio. Você sabe o que isso significa? Cristo está dizendo que o viciado que vaga pelas ruas, o bêbado inveterado, a prostituta e aquele que lhe paga, estão em melhor situação do que nós. Mas não preste atenção às minhas palavras, leia você mesmo. Mas o publicano, estando longe, nem quis levantar os olhos para o céu, mas antes batendo no peito disse: Deus, tenha misericórdia de mim, pois sou um pecador. Digo-vos que este desceu para sua casa justificado, antes que o outro. Pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. E em outra ocasião Jesus realmente lhe diz, que os publicanos e as meretrizes irão adiante de vós para o reino de Deus. Pecadores endurecidos têm mais chances de alcançar a salvação, do que um cristão morno, porque o pecador endurecido sabe que é um pecador e que está excluído do reino de Deus. Ele conhece sua situação. O frio sabe que está frio, mas o morno não percebe nada. O morno sente que está bem e que não precisa de nada. Ele não aceita conselhos, fica muito confortável envolto nos trapos imundos de sua auto-justificação, e vivendo uma vida de aparente piedade, mas negando a eficácia disso. Se formos a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, Paulo diz: sabemos também que nos últimos dias virão tempos perigosos, que haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, vaidosos, orgulhosos, injuriadores, desobedientes aos pais, ingratos, impuros, sem afeição natural, desleais, caluniadores, sem temperança, sem mansidão, sem bondade, traidores, levados, presunçosos, amantes dos prazeres, mais do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a sua eficácia. A estes, evita. A primeira coisa é que, aqui, Paulo não estava alertando Timóteo sobre os pagãos, que costumavam ir adorar seus deuses com as prostitutas dos templos. Está falando sobre os irmãos cristãos dentro da igreja. O problema é que as pessoas leem toda essa lista e pensam que ela está falando de pessoas que não são cristãs, e dizem: ah, eu não faço todas essas coisas. Meu irmão, a primeira coisa é que não precisamos fazer todas essas coisas para amostras, um só botão basta. Mas se você não se identificar nessa lista, possivelmente poderá fazê-lo nesta outra.
e manifestar-se-ão as obras da carne, que são o adultério, a fornicação, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, a contenda, o ciúme, a ira, fofocas, dissensões, heresias, invejas, assassinatos, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas, sobre as quais eu vos denuncio, como já vos disse antes, que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se você ainda não se identifica em nenhuma das listas, você não está reivindicando vitória. Ainda precisa ser identificado em outra lista, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra tais coisas não há lei. Mas nesta lista não basta um único botão, aqui é tudo ou nada. Se você não tiver pelo menos uma dessas coisas, significa que você realmente não tem as outras que deseja. E essa é a situação de Laodiceia. Acreditamos que temos algo que realmente não temos. Por que você diz, eu sou rico, estou enriquecido e não tenho necessidade de nada, e não sabe que é um coitado, miserável, pobre, cego e nu? Ele termina a parábola do fariseu e do publicano dizendo, quem se exaltar, será humilhado e quem se humilhar será exaltado. E é aí que reside o cerne da questão. Não somos humildes o suficiente para reconhecer a nossa situação. Os sermões vêm e vão, e pensamos que aquele sermão foi para fulano de tal, que aquele sermão combina com cicrano. Espero que sua visão e percepção sejam aplicadas ao sermão de hoje. E isso não é apenas uma atitude de falta de humildade, mas é uma atitude satânica. No livro de Jó, quando diz que o diabo apareceu no céu, nas nossas Bíblias diz que Satanás também veio, mas a realidade é que Satanás não é um nome próprio. O que o original diz, e veio também o Satanás, tem o artigo definido, porque Satanás significa acusador, e o que diz lá no livro de Jó é, e veio também o acusador. E é isso que fazemos quando criticamos e julgamos o nosso irmão. Porque nós, laodiceanos, temos um alto padrão do que um cristão deve ter quando se trata de julgar os outros. Mas quando se trata de nos julgar, as coisas mudam. Se você já identificou quem é o joio em sua igreja, essa é a primeira evidência de que o joio é você. Mas não quero que ninguém fique confuso, porque nós, seres humanos, temos a tendência de categorizar os pecados. Alguns pecados consideramos muito ruins, e outros nem tanto. E quando vemos essas listas e vemos coisas como a ganância, pensamos na pior manifestação de ganância que podemos imaginar, mas não pensamos nas pequenas manifestações de ganância que praticamos diariamente. Quando vemos coisas como idolatria, pensamos em pessoas curvadas diante de uma estátua e queimando incenso, mas não pensamos na idolatria que nós, cristãos, praticamos diariamente. E aqui é necessário que estudemos mais uma parábola, a parábola do semeador, que descreve as diferentes porções do ser humano diante da palavra de Deus, finalizando com a porção que descreve perfeitamente o estado da igreja de Laodiceia. Mas vamos estudar a parábola inteira, não apenas a última parte. Eis que o semeador saiu para semear, e aconteceu que enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira da estrada, e as aves do céu vieram e a engoliram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não tinha muita terra, e logo brotou, porque não tinha terra profunda, mas quando saiu do sol queimou, e como não tinha raiz, secou. E outra parte caiu em espinhos, e a sufocaram, e não deu fruto. E outra parte caiu em terra boa e deu frutos, que cresceram, e trouxeram um para 30, outro para 60 e outros para 100. Esta parábola resume as 4 maneiras pelas quais os seres humanos reagem ao Evangelho. A primeira coisa a esclarecer é que antigamente os semeadores não saíam por aí jogando sementes como loucos. Na Bíblia há referências suficientes ao arado e outras coisas necessárias para preparar o terreno. O mesmo Cristo falou daqueles que colocam a mão no arado e olham para trás. Portanto, há um ensinamento na maneira como o semeador da parábola espalha a semente. E não cabe ao semeador julgar a quem pregar o Evangelho e a quem não pregar. Vejamos então os 4 tipos de terreno. O primeiro, quem ouve a palavra do reino mas não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi plantado à beira da estrada. O que acontece com as estradas? Porque à medida que as pessoas passam, o chão fica compactado e fica muito duro para que qualquer coisa penetre dentro dele.
No Atos dos Apóstolos vemos um exemplo deste tipo de terreno. Quando Paulo pregou no Areópago em Atenas, as pessoas se aproximaram com curiosidade, mas assim que Paulo mencionou algo que contrariou suas ideias já preconcebidas, disseram: sim, outro dia ouviremos você. Hoje poderíamos falar de naturalistas, ateus e agnósticos. Esse tipo de pessoa já tem preconceito contra a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus para eles é como trazer sementes para um terreno pavimentado. Mas não me entenda mal, lembre-se que não cabe ao semeador escolher em qual campo lançará a semente. E essas pessoas podem não ser encontradas com a Bíblia, mas podem ser encontradas com o testemunho de uma vida de verdadeira piedade. Mas também dentro da igreja de Laodiceia existem preconceitos contra a palavra de Deus. Refiro-me à ideia difundida entre católicos e protestantes, de que nem tudo na Bíblia está correta, que há algumas partes que são corretas e relevantes para os dias de hoje, enquanto outras já se tornaram obsoletas e deveriam ser deixadas de lado. E se formos para a igreja adventista? Dentro da igreja adventista também existe preconceito. Esse preconceito não é contra a palavra de Deus, mas partilha um preconceito com o resto do cristianismo, e é um preconceito em relação ao seu autoconceito. Em suas mentes estão bem e não precisam de nada. O segundo campo, aquele que foi semeado em terreno pedregoso, é aquele que ouve a palavra e imediatamente a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, mas é temporário, que assim que chega a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, ele imediatamente fica desanimado. São aqueles cuja experiência cristã se baseia nas emoções, mas não desenvolvem amor pela verdade, não estudam a Bíblia e não entendem aquilo que dizem acreditar. Toda a questão de fazer minha pele arrepiar, me fazer sentir emocionado. E não é que estas coisas sejam intrinsecamente mais, mas a nossa vida cristã não pode ser baseada em emoções, porque assim que as circunstâncias mudam o nosso humor, a nossa vida cristã entra em colapso. Existem muitos cristãos deste tipo, mas este não representa o problema principal da igreja de Laodiceia. Mas quando o cúmulo da maldade mais uma vez se manifestar de forma geral no mundo, e o mundo ficar polarizado, entre aqueles que estão dispostos a perseguir, os que levam o cristianismo como eles querem, e aqueles que estão dispostos a obedecer a Deus, não importa o que aconteça. Aconteça o que acontecer, os mornos irão abandonar a igreja aos milhares. Esse é o tempo em que a igreja verdadeira será dizimada. Não será a única dizimada, as demais igrejas protestantes e católicas também serão dizimadas, mas de uma forma bem diferente. A igreja será a grande maioria dos cristãos mornos que a abandonarão, porque o pequeno remanescente dentro da igreja fará o seu trabalho e isso causará perseguições, e os mornos, para quem a igreja é um clube social, e o que fazem é para entretenimento e diversão. Eles desaparecerão assim que começarem os primeiros sinais de perseguição, enquanto as outras igrejas serão os verdadeiros cristãos, e graças ao trabalho dos verdadeiros cristãos dentro da igreja, e vendo como suas igrejas se tornam intolerantes e perseguidoras, eles deixarão essas igrejas e haverá um só rebanho e um só pastor. Já vimos isso em Daniel capítulo 12, lembra de Edom e Moabe? Eles são os verdadeiros cristãos que ainda estão em outras igrejas, acredito que ouvirão o chamado para sair. O terceiro campo, o que foi semeado entre espinhos, é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados deste século e o engano das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Este é o tipo de terreno que melhor descreve os cristãos de Laodiceia. São cristãos que precisam assimilar as palavras de Cristo no Sermão do Monte, especialmente o capítulo 6, do versículo 19 ao 34. Contra o primeiro terreno onde a semente nem germina, então os pássaros a comem, para o segundo terreno onde a semente germina mas a planta seca e morre. Neste terceiro solo a semente germina e a planta cresce, mas só até certo ponto e estagna. Estão vivos, têm folhas, mas estão estagnados, não crescem nem dão frutos. E este é o cristão de Laodiceia, um cristão morno, um cristão que nunca atinge a maturidade espiritual. E por que ele nunca atinge a maturidade espiritual? Porque você nunca leva a vida espiritual a sério. Ele levanta cedo todos os dias para ir trabalhar, se o patrão lhe pede para trabalhar algumas horas extras, ele trabalha apenas para ganhar o pão que perece, mas pelo pão que fica para a vida eterna, ele faz o mínimo que lhe parece suficiente.
Os espinhos da parábola representam pequenos hábitos e costumes, pequenos vícios, mas principalmente representam coisas cotidianas que não são intrinsecamente más, mas às quais damos a importância e a prioridade que deveriam corresponder apenas a Deus. Por isso os transformamos em ídolos e deuses estranhos. E novamente recomendo que você estude Mateus 6, do 19 e 34. Paulo diz que todos, não alguns, nem poucos, mas todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerão perseguição. Mas ninguém está nos perseguindo. Por quê? Porque acreditamos que somos piedosos, mas na realidade somos ímpios, como o resto do mundo. É por isso que o mundo não nos persegue, porque fazemos parte do mundo, mesmo que acreditemos no contrário. Mas, tal como o fariseu no templo, concentramo-nos nas piores coisas que os outros fazem. E porque não fazemos essas coisas obviamente ruins, pensamos que estamos indo direto para o céu. Mas a realidade é que há muitos ateus, pagãos, descrentes ou não praticantes de qualquer religião, que não fumam, não bebem, nem frequentam discotecas, que são até vegetarianos, que honram os seus pais e suas mães, mais do que muitos cristãos, e até se vestem com mais modéstia que os cristãos, e até se comportam com mais camaradagem para com o próximo. Podemos ter recebido a verdade e até mesmo compreendido-a intelectualmente, mas o nosso amor pela moda, o nosso desejo de destaque, a complacência dos nossos sentidos pervertidos, afogam a palavra e tornam-na infrutífera. Temos muitos pequenos defeitos de caráter, pequenos vícios, dos quais dizemos: e o que há de errado nisso? Você já ouviu essas palavras antes? E o que há de errado nisso? Isso se chama racionalizar o pecado. Uma experiência de mais de 20 anos atrás me vem à mente. Numa conversa, não me lembro como alguém tocou no assunto do café. Um irmão disse, não exatamente com essas mesmas palavras, que ninguém vai se perder tomando café. Ou será que a graça de Deus é tão curta que vou me perder por causa de uma simples xícara de café? Essa afirmação pode parecer muito bonita e verdadeira, mas nada mais é do que racionalizar o pecado. Por isso o público se sente rico, tem todas as desculpas friamente calculadas. Dou o dízimo, venho à igreja, não como carne de porco, não fumo, não bebo cachaça, tomo um cafezinho de vez em quando. Mas o que há de errado nisso? Alguém se perderá tomando café? Se você sabe que seu corpo é o templo do Espírito Santo, e que esse corpo não é seu, mas pertence a Deus, e você conhece os danos que o café causa, a resposta é óbvia: sim, você ficará perdido por tomar café, não porque a graça de Deus seja tão curta que você não consiga tomar uma xícara de café, mas porque seu amor por Deus é tão curto que você prefere aquela xícara de café que Deus. E caso alguém tenha interesse em saber, aquele irmão da história que acabei de contar, ele apostatou da fé há muito tempo, se divorciou da esposa com quem já tinha 2 filhos adolescentes, e provavelmente está por aí bebendo todo o café que ele quer. A questão não é o café. Tem muita gente que será salva tomando café, tem gente que até será salva tomando bebida alcoólica, mas o pecado está em quem, sabendo fazer o bem, não o faz. Beber café é simplesmente um exemplo de fracasso nas coisas fáceis. Ou como ele disse, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é infiel no pouco também é infiel no muito. Quem falha no que é fácil, também falhará no que é difícil. Aquele que toma uma xícara de café sabendo que não deveria, também cometerá adultério quando tiver oportunidade, sabendo que não deveria. Esse é o principal pecado de Laodiceia, deuses estranhos e idolatria. Podemos não adorar isto, mas adoramos isto, ou isto, ou isto. São deuses, ídolos diferentes dos do Antigo Testamento, mas ainda assim é idolatria. E aqui vou catucar alguns olhos, mas este é o exemplo mais comum que melhor ilustra o tipo de idolatria que praticamos. Da mesma forma, as mulheres também se enfeitando de maneira honesta, com pudor e modéstia, não com penteados ostentosos, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos caros, mas com boas obras, como convém às mulheres que professam piedade. Deus disse, não Moisés, mas Deus disse, você não subirá uma escada até o meu altar para evitar que sua nudez seja vista lá. Bem, como todos sabemos, os sacerdotes usavam minissaias. Perdoe o sarcasmo, mas parece que é impossível entender algo que é simples bom senso. Antes eu ouvia as senhoras da igreja dizerem,
você vai às lojas e não consegue roupas decentes. Minha própria mãe dizia isso, então eu tomei como verdade, mas não percebi que mesmo minha mãe falando isso, ela sempre encontrava roupas adequadas para vestir. Minha mãe dizia que não se encontra roupas decentes, mas ela queria dizer que era difícil encontrar roupas decentes, mas ela encontrava, porque quem busca acha. Mas a maioria das irmãs da igreja dizem que vão às lojas e não encontram roupa decente, mas dizem isso como desculpa para vestir roupas indecentes. Os anos se passaram e eu me casei, e resulta que minha esposa é indiana, moramos em Porto Rico, e para ir à igreja minha esposa sempre veste roupas típicas de seu país, simplesmente arranjamos um jeito de comprá-las de Porto Rico. É por isso que não estou mais convencido de que não é possível conseguir roupas decentes. Quem busca encontra. Ninguém compra roupa porque era o que tinha, compra porque gosta. O problema não é que não haja roupas decentes em milhares de lojas, mas sim o gosto pervertido de quem compra as roupas. Uma irmã vê um vestido e essa estampa é fofa, mas o vestido é muito revelador, não posso comprar. Enquanto outra pessoa vê o vestido e diz, eu adoro essa estampa, vou comprar não importa o que vejam. Então Hanun pegou os servos de Davi e raspou metade de suas barbas, e cortou suas roupas ao meio até as nádegas, e os mandou embora. E quando foi dado a conhecer a Davi, ele mandou encontrá-los, porque estavam extremamente envergonhados. Mas os tempos mudaram, as pessoas não têm mais vergonha de o vestido chegar até as nádegas. Isso me lembra uma história que ouvi quando estava no exército. Havia alguns homens em um bar e uma mulher entrou usando um daqueles vestidos. Um dos homens fez um elogio pouco poético, e a mulher se virou e disse, espere um minuto, só porque me visto sensualmente não significa que sou qualquer uma. Ao que o homem respondeu, desculpe meu erro. E sim, é verdade que porque você se veste assim, isso não faz de você qualquer uma, mas você também não deveria ficar com raiva de mim, porque embora seja verdade que porque você se veste assim, isso não faz você qualquer uma, com certeza esse é o uniforme de uma qualquer, então não fique chateada comigo, porque é como se eu estivesse na rua vestido de policial, e me incomodasse porque alguém me abordou para pedir ajuda, porque um crime estava sendo cometido. Essa história é de um comediante, aliás não muito cristão, e é sobre caras em um bar. Não quero dar publicidade ao comediante, mas é aí que vou ficar envergonhado, que um comediante mundano que ganha a vida fazendo piadas de duplo sentido, veja o que os cristãos ao longo da vida não podem ver. Onde está o discernimento espiritual? Será que eles realmente não veem, ou não querem ver? Como podemos considerar que todos podem ver os micróbios com as palavras de Paulo, enfeitarem-se de forma honesta, com pudor e modéstia, porque sempre que se fala em roupa na igreja, são as mulheres que levam a pior parte. É porque desde que os homens perceberam, no final do século XVIII, como pareciam ridículos usando leggings, as roupas masculinas não mudaram muito. Mas agora com a tendência de usar calças como Charlie Chaplin e Cantinflas, as mulheres não são mais as únicas que mostram o tempo. E aí vem a racionalização, o problema não está na roupa que visto, o problema está na mente pervertida do irmão que olha para mim. Portanto, se a comida fizer meu irmão cair, eu nunca comerei carne, nem farei nada que possa causar a queda de meu irmão. Se o irmão tem um coração impuro, esse é o pecado dele, e ele pagará por isso se não se arrepender. Mas o pecado ou a fraqueza do seu próximo não servirão de desculpa para você. Além disso, é mais fácil encobrir a nudez ou corrigir o caráter. O problema dos laodicenses é que dão mais importância às coisas materiais, à ostentação, ao seu conforto, à diversão, ao aproveitamento da vida o melhor que podem, mas sem serem tão dissolutos que isso se torne óbvio. É um mundanismo oculto, um mundanismo mesquinho. E enganam a si mesmos, mas não enganam a Deus. Aqueles que dizem estas coisas são imediatamente rotulados como fanáticos legalistas, e muitas vezes o são. Mas a realidade é que quando essa mundanidade é permitida na igreja, não demora muito para que queiram forçar um pouco mais os limites. Não levam a vida cristã a sério. Para eles, o cristianismo é um hobby, como jogar bola. A igreja é como um clube social, onde encontramos nossos conhecidos e socializamos um pouco. Isso não é cristianismo. O que estamos fazendo é brincar de igreja.
Não há oração incessante, nem devoração das Escrituras, nem senso de urgência para espalhar a luz de Cristo. Mas se a luz que está em nós são trevas, que luz vamos compartilhar? Em suma, de forma concisa, clara e simples, a verdade sobre Laodiceia é que ela é uma igreja não santificada. Não há oração, nem estudo bíblico, nem serviço missionário. Portanto, não pode haver santificação. Deus conduz seu povo passo a passo. Ele coloca seus seguidores em diversas situações para que se manifeste o que está em seus corações. Alguns suportam certas provas, mas falham em outras. À medida que esse processo avança, o coração é testado com um pouco mais de severidade. Se aqueles que professam ser filhos de Deus descobrem que seu coração se opõe diretamente a esta obra, devem convencer-se de que devem fazer algo para vencer, se não querem ser vomitados da boca do Senhor. Disse o anjo: Deus testará cada um de seus filhos cada vez mais de perto. Alguns estão dispostos a aceitar um ponto, mas quando Deus os testa em outro, eles se esquivam e recuam, porque isso fere diretamente algum ídolo deles. Dessa forma, eles têm a oportunidade de ver o que há em seus corações que os isola de Jesus. Há algo que eles valorizam mais do que a verdade, e o seu coração não está preparado para receber Jesus. Os indivíduos são testados durante um período de tempo, para ver se desejam sacrificar seus ídolos e ouvir o conselho da testemunha fiel. Se alguém não quiser ser purificado pela obediência à verdade e vencer o seu egoísmo, o seu orgulho e as suas más paixões, os anjos de Deus recebem este encargo: seus ídolos o afundaram, deixe-os em paz. E continuam com seu trabalho, deixando aqueles que não subjugaram seus atos pecaminosos nas mãos dos anjos maus. Aqueles que resistem em cada ponto, que suportam todas as provações e vencem a qualquer custo, ouvem o conselho da testemunha fiel, receberão a chuva serodia e estarão preparados para a trasladação. Deus está testando jovens e idosos agora. Você está decidindo seu destino eterno. Seu orgulho, seu amor pelas modas mundanas, sua conversa vã e frívola, seu egoísmo, são todos colocados na balança, e o mal pesa terrivelmente contra você. Você é pobre e miserável, cego e nu. À medida que o mal aumenta e cria raízes profundas, ele começa a sufocar a boa semente que foi semeada no coração. Muitas pessoas que vi se alegraram pensando que eram bons cristãos, mas na realidade não receberam um único raio de luz de Jesus. Eles não sabem o que significa ser renovado pela graça de Deus. Falta-lhes experiência própria, eficaz nas coisas de Deus. Desejo que cada pessoa que professa ativamente a sua crença possa compreender a obra de limpeza que Deus está prestes a realizar diante do seu professo povo. Queridos amigos, não se enganem sobre a sua condição. Você não pode enganar a Deus. A testemunha fiel diz: conheço as tuas obras. Chegaremos a este ponto neste vídeo. No próximo vídeo continuaremos estudando a Igreja Odisseia. Até o próximo vídeo e que Deus os abençoe.